Se o Estado age de forma conjunta, Fabíola, já é difícil combater o crime organizado. Se o Estado se divide com órgãos como a aeronáutica, outros órgãos militares escondendo as suas informações estratégicas, aí mesmo é que fica complicado, né? Há uma lógica tecnocrática que às vezes se torna incompreensível, né? A tecnocracia é o sistema organizacional que privilegia os técnicos. Então, com base em análises técnicas, a Força Aérea concluiu, e fez bem, que seria conveniente arquivar os dados colecionados por ela, dados dos seus levantamentos sobre os voos ilegais na Amazônia. Esse é um dos flagelos do crime organizado na Amazônia. Eles se movem com aviões de pequeno porte, normalmente voam a baixas altitudes. Ainda nesta semana foi flagrado um desses voos hostilizando índios isolados ali na área Yanomami, na reserva Yanomami. Então, isso é um dos grandes flagelos. E voam impunemente ali. O problema é que, além de colecionar os dados, a aeronáutica tinha que compartilhá-los com outros órgãos, como Polícia Federal, Ministério Público, IBAMA, órgãos que se ocupam do combate à criminalidade. Quando não faz isso, quando não compartilha, a lógica tecnocrática da aeronáutica pode até rugir como lógica, mas é tolice. Você gasta energia, dinheiro público para colecionar os dados e não compartilha esses dados, e a lei determina que sejam compartilhadas as informações de inteligência. Há, inclusive, um sistema, falamos sobre ele aqui já algumas vezes, quando tratávamos dos desacertos do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Existe no Brasil uma coisa chamada Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN. Todos os órgãos conectados a esse sistema precisam compartilhar as suas informações. E lá estão os órgãos de inteligência militares, a Polícia Federal, o próprio GSI. Então, esses órgãos têm que se comunicar. Não é concebível que eles não falem entre si. A aeronáutica alega que armazena esses dados sobre os sobrevoos da criminalidade ali na Amazônia para uso interno e diz que utiliza as informações em atividades de inteligência e ações de policiamento do espaço aéreo. E alega aqui também que, se divulgasse, colocaria em risco a segurança nacional. Se você considerar a proliferação do crime ali naquela zona de fronteira, na floresta amazônica, nos territórios indígenas, sobretudo durante o governo Bolsonaro, os 4 anos do governo Bolsonaro, fica claro que esse manuseio interno a que a FAB faz referência não está sendo eficaz no combate à criminalidade. Então, é preciso que eles compartilhem, até porque está previsto em lei. E a segurança vai estar mais assegurada, a segurança nacional, se os órgãos forem mais eficientes no combate ao crime. Então, esse esconde-esconde da aeronáutica, Fabíola, mostra que a inteligência militar é top secret. É muito. Quando trata os seus dados, as suas informações como ultra secretas, a FAB estimula o brasileiro a acreditar que a inteligência em certas repartições é quase tão vasta quanto a tolice. Então, isso só favorece, esse esconde-esconde das informações de inteligência só favorece os criminosos, Fabiola. E você, Sakamoto, como é que você analisa essa notícia que o Militão trouxe para a gente agora há pouco, falando justamente sobre o quanto a aeronáutica não ajuda a combater o crime na Amazônia, né? Com não apresentando essas informações aos dois órgãos que investigam o crime organizado na região. Olha, Fabiola, primeiro acho que é preciso a gente relembrar que a fronteira amazônica, né, brasileira é uma peneira, né? É uma peneira absurda, né? Da onde sai riqueza, sai ouro, saem outros minérios, entram armas, entram drogas. As Forças Armadas têm um papel fundamental em fiscalizar essas fronteiras e impedir que elas se tornem palco de crime, para que elas continuem sendo palco de crime. Pena, inclusive, que as Forças Armadas nos últimos 4 anos estavam, por conta do último governo, estavam mais interessadas em fiscalizar a urna eletrônica, né, do que fazer o seu papel de fato.
A questão é a seguinte: existem leis, por exemplo, que permitem que a Força Aérea Brasileira abata aeronaves caso elas não atendam, elas estejam de forma ilegal sobrevoando o território brasileiro, principalmente em áreas de fronteira. Há toda uma metodologia para isso, de aviso da aeronave, de contato visual, de tiro de alerta, até que haja para abater a aeronave, no sentido de que ela invadiu o país e pode colocar em risco, né, comunidades indígenas, pode colocar em risco o próprio país, né, porque vai saber o que está acontecendo, qual que é a intenção daquilo. O problema é que é o seguinte: a gente não consegue nem saber direito, né? Por exemplo, teve um abatimento na fronteira do Brasil, lá na região do Mato Grosso do Sul, no ano passado, em julho, né? A aeronáutica seguiu todos os protocolos e acabou abatendo a aeronave quando não teve mais jeito. Ninguém aqui é a favor disso, mas também ninguém aqui é a favor de ser cobaia, de transformar o país na casa da mãe Joana, o que a gente já viu pelo massacre que ocorreu contra os Yanomami, né? Lá na região norte, em Roraima, que tem consequências graves nessa falta, essa perda de controle. A questão é que a gente não consegue saber nem direito qual que é o comportamento, que aeronaves estavam no espaço aéreo brasileiro, qual foi o comportamento da aeronáutica, porque exatamente esses dados estão fechados. Esses dados são fechados. E olha, a questão é a seguinte: a Amazônia, não sei se o pessoal tem ideia e noção disso, teve um levantamento no ano passado que apontou para 1.200 pistas clandestinas de voo, de pouso, né, e decolagem dessas pequenas aeronaves na Amazônia. 1.200 clandestinas. Você imagina o tamanho dessa operação. Imagina o tamanho da criminalidade. Imagina, você quer combater a violência no Rio de Janeiro, quer combater o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, passa, inclusive, por combater o voo que usa essas pistas de pouso, que adentram o espaço aéreo brasileiro de forma ilegal. Então, a aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, ao estar sonegando esses dados para outros órgãos, o que ela faz com isso? Ela impede o combate à criminalidade, inclusive o combate ao tráfico de drogas. De certa forma, o que acontece é que a aeronáutica está passando pano para traficante e miliciano ao impedir que esses dados sejam utilizados pelo Serviço de Inteligência brasileiro, pelos serviços de inteligência de diversos órgãos do Brasil. É inconcebível. A única razão para isso, Fabiola, que eu vejo, né, além de um despreparo incrível, né, é a aeronáutica não querer, determinados setores da aeronáutica não estarem interessados em mostrar a sua própria incompetência no sentido de fazer essas abordagens, né, e de tentar impedir esse tipo de coisa. Se é para agir assim, né, para que a gente comprou os caças suecos, os Gripen? Sabe, para o pessoal passear e utilizar em voos rasantes em 7 de setembro para servir de propaganda eleitoral para presidente, né? Se é assim, então devolve os caças. O ministro da Defesa tem que responder a isso, ô Josias? Você acha que é necessária uma explicação dele? É possível mudar isso? Porque agora, sob o comando do governo Lula. O que é possível o Ministério da Defesa fazer? É possível, o Ministério da Defesa tem que se explicar sim, e no Brasil, desde o governo Fernando Henrique, os comandos militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, eles estão submetidos a um ministro, que é o ministro da Defesa. Vinha sendo um ministro civil, o Temer colocou um militar, o Bolsonaro manteve essa lógica de militarizar o Ministério da Defesa. Agora, o Lula retomou a prática de colocar os comandos militares sob um ministro civil. E o ministro José Múcio, que tem sido muito cioso em relação a essas... Sempre tem uma notícia que levanta uma dúvida, ele providencia rapidamente uma explicação. Nesse caso, eu acho que a explicação é necessária, sim, porque não faz nexo, Fabiola, que você produza um dado de inteligência que se negue a compartilhar com o jornalista, vá lá. Acho que não faz sentido também esse excesso de sigilo, porque os voos estão lá, sabemos que o crime organizado está atuando na Amazônia, e seria relevante se a sociedade brasileira fosse informada sobre as providências que a aeronáutica toma. E a aeronáutica, nesse caso, é um elo importante da cadeia de combate ao crime, porque, como dissemos já aqui, o crime se movimenta sobre a floresta amazônica
por meio de pequenos aviões, pequenas aeronaves. Eles abrem pistas de pouso improvisadas no meio da floresta, e esses aviões pousam lá de forma até precária, mas isso é uma realidade. Então, a aeronáutica, na verdade, está protegendo as suas informações com um manto diáfano que deixa passar, é um translúcido, todo mundo sabe o que acontece ali. Então, devia divulgar tudo. Fica mesmo a suspeita de que não divulga porque a divulgação talvez revelasse uma certa inépcia da aeronáutica, porque os voos estão lá há tanto tempo e o crime organizado se proliferou tanto naquela região que o Estado não está atuando como deveria. Então, faria bem o ministro se providenciasse uma explicação e faria bem também a aeronáutica se imediatamente mudasse a sua política. Vai lá, quer esconder dos jornalistas? Muito bem. Mas por que esconder informações estratégicas de outros órgãos do Estado que se dedicam a combater o crime organizado? A única explicação é que a aeronáutica talvez esteja flertando com o favorecimento aos criminosos, Fabíola. Não faz nexo. E o que não faz nexo não pode ser mantido.